pessoal, aqui que está falando é o professor Antônio Novaes, tá bem? E nós temos uma conversa, um bate-papo de algumas horas para nós discutirmos a questão do racismo e discutir um pouquinho essa questão racial aqui no Brasil. Veja, é um tema no qual nós temos que aprofundar, principalmente porque nós ainda vivemos aqui uma lenda, vivemos um mito de que nós temos uma democracia racial. No texto que está à disposição de vocês, nós vamos encontrar, por exemplo, pessoas negras, homens e mulheres, já no final do século XIX, com formação universitária e já com seu título de doutorado. Se nós formos até a Fortaleza de Cabedelo, aqui do lado, tá bem? Quer dizer, do lado que é de João Pessoa, nós iremos ver um mural interno, no qual mostrando essa população negra lutando na defesa do antigo território português. Mas o que chega até os nossos dias? O que a grande mídia nos traz? A grande mídia nos apresenta uma população negra em geral derrotada, que atua e atuava na lavoura da cana, na mineração e no café. Ou seja, a forma como os meus ancestrais, homens e mulheres, nos são apresentados é de uma população subserviente e ligada única e exclusivamente a quê? Ao trabalho braçal. Tá? Como se a única contribuição dessa nossa ancestralidade aqui no Brasil fosse realmente o quê? Fosse esse trabalho árduo que nós não tivéssemos, como se nós não tivéssemos, por exemplo, mulheres negras e homens negros altamente qualificados, tecnicamente preparados para executar outras atividades aqui, tanto na colônia e depois já no Império. Só para estar dizendo para vocês, ao longo da colônia e do Império, boa parte do serviço, digamos, de cuidar da saúde, tá? o físico da época, que seria o nosso médico de hoje, iria até a nossa casa, faria uma visita e havia um tratamento de saúde chamado de sangria, que consistia em quê? Em retirar o sangue da pessoa para a saúde se recuperando. 80% dos homens que sangravam outras pessoas aqui no Brasil eram homens negros, alguns alforriados e outros que vinham da África já conhecendo essa arte, como é chamada, e desempenhavam essa função. É através, por exemplo, da sangria, da arte da sangria, que vários homens negros compraram sua alforria, tá? Compraram a alforria de suas famílias. Agora veja, qual que é o interesse da sociedade brasileira em ocultar o trabalho fora dos campos, fora da lavoura, fora das minas dessas pessoas negras? É uma forma de controlar mentes e comportamentos. Veja, há na sociedade como um todo, e não há motivo para isso, vergonha dessa posição de pessoas escravizadas. Então, se eu coloco abertamente que os meus ancestrais foram unicamente escravos e eu não tenho uma visão positivada desse trabalho escravizado, tá ok? Como é que eu vou montar a minha autoimagem? Como é que eu vou pensar uma estima positiva em relação a essa minha ascendência? Um outro ponto interessante e muito importante é que aqui no Brasil a gente tem a grande maioria das pessoas tem uma negação da sua autoafirmação de cor, de raça, de etnia. Há uma dificuldade nesse ponto. Ontem mesmo eu estava conversando com uma professora do Mato Grosso e a conversa foi se entabulando, a gente foi aprofundando a conversação. Num dado momento eu perguntei: professora, como a senhora se autodeclara? Ela falou para mim: eu me autodeclaro como parda. Aí eu falei para ela: olha, professora, a senhora é índia perena. Ela ficou surpresa, tá? E começou a se lembrar da sua ancestralidade. Veja, nós temos aqui no Brasil essa ilusão de que somos morenos. Aqui na Paraíba há muito fortemente essa questão das pessoas não se aceitarem como pretas, não se aceitarem como pardas, muito menos como negras, mas são fortemente morenas. Mas será que é só na Paraíba? Não é. Vejamos, vamos pensar na nossa MPB, na nossa música popular brasileira.
As músicas românticas cantam o quê? Cantam a mulher morena. Tá ok? Então veja, se eu mascaro essa situação, se eu tenho uma visão negativa da cor preta, da cor negra, eu não gero essa identidade. Bom, vocês acham que eu estou exagerando? Vocês acham que não há muito sentido no que eu falo? Então vamos olhar aí, ó, os seus smartphones, tá ok? É muito frequente que ao longo da nossa semana, ao longo do nosso dia, nós recebamos mensagens: bom dia, boa tarde, boa noite, tá ok? Em geral, na grande maioria das vezes, a imagem que vem acompanhando esse cumprimento é de uma pessoa branca. E digo mais, a brancura é quase do leite. Então veja, nós temos na sociedade uma associação: o branco é bom, o preto, o negro é negativo. Não estão convencidos ainda? Vamos observar o Rei Leão. Tá? Primeiro, o continente africano geralmente aparece para a gente como sendo o reino das feras. Tá? Não se mostram pessoas nesses desenhos, por exemplo. Tá? O Rei Leão. O leão que representa o mal, qual é a cor da juba dele? Eu não vou nem dizer, tá ok? Nós vamos parar, vamos acessar e vamos ver a cor dessa juba, tá bem? Então veja, se nós não conseguimos construir essa identidade positiva em relação à nossa cor, tá? Nós vamos continuar de forma recorrente, indo em frente, realizando o que? Ações discriminatórias. Tá? Veja, no meu caso, por exemplo, atualmente eu tenho 57 anos de idade, tá ok? Mas como pessoa negra, eu tenho apenas 37. Ou seja, durante 20 anos, a sociedade negou a mim que eu me visse de forma positiva. Agora, se eu tive essa dificuldade de me ver de forma positiva, as pessoas que estão no meu entorno também têm essa dificuldade. Não vem na pessoa negra aquela pessoa que possa realmente ter um papel além daquele que a sociedade basicamente quer nos impor, certo? A partir desse momento que se delineia, que se pensa, que se estabelece o lugar que eu, homem negro, ou que uma mulher negra tem na sociedade, nós estamos colocando esse grupo, nós estamos tratando essas pessoas, e a grande maioria, nós somos aproximadamente 53% de pessoas negras no Brasil, de forma discriminatória. Quando nós pensamos na discriminação, nós estamos pensando num ato na qual nós estamos, de forma muitas vezes deliberada, tá, restringindo essas pessoas negras de ocuparem um lugar, de terem o seu direito de pessoa, o quê? Respeitado. Tá? Então veja, discriminar é realmente o quê? É cortar, é impedir que haja um determinado acesso. Agora, nós não discriminamos de forma aleatória, tá? Nós temos uma educação que nos leva a isso. Agora, para eu poder realmente separar, para eu poder discriminar, eu tenho que gerar um mecanismo mental para isso. O mecanismo mental que chega até a discriminação é justamente o quê? O preconceito, ou seja, um pensamento antecipado. Agora, por que nós teríamos esse pensamento antecipado em relação à população negra? Veja, nós tivemos aproximadamente 340 anos de escravização. Tá? Temos 120, 130 anos, tá? de não escravização. Tá? Esse ano especificamente, nós estamos completando o quê? Os 130 anos de uma abolição inconclusa. Tá ok? Então veja, a forma como a população negra é vista aqui no Brasil, ela é profundamente marcada por esse passado na qual eu e os meus ancestrais seríamos o quê? Meros objetos. Se eu tenho esse passado dessa forma, o que eu vou ter? Como é que se projeta? Tá? Eu não projeto nada positivo ou algo pouco positivo para esta população. Como é que nós enfrentamos isso? Não há outra forma. Tem que ser um longo e lento processo educativo.
É através da educação que nós podemos mudar mentes, mentalidades e comportamentos. Veja, 14 de maio de 1888. Não houve uma política pública para acolher essa população. Não houve um processo educativo de inserção dessa população. República, também fomos negados, também não fomos incorporados, não houveram, digamos, políticas educacionais no sentido de mudar essa mentalidade racista que impera no Brasil. A primeira lei que nós temos como política pública para pensar a educação da nossa população em geral em relação a essa visibilidade negativa da população negra é o quê? A Lei 10.069 de 2013. Ela traz a obrigatoriedade de que temas ligados a nós, a população negra, venham para dentro da sala de aula. Aqui em João Pessoa, essa lei foi regulamentada em 2006, tá ok? E tem a obrigatoriedade de trazer uma vez a cada bimestre a temática negra para a sala de aula. Agora veja, uma vez a cada bimestre, não é pontual, maio, novembro, é um trabalho contínuo. Aqui no UFPB, em 2016, foi aprovada uma resolução que obriga a discussão dessa temática em todos os cursos de graduação, presenciais e à distância. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque nós vamos preparar futuros profissionais com uma outra visão em relação a essa população. Ou seja, esse processo secular, tá, só será sanado, melhorado a longo prazo, ao longo do processo educativo. E é justamente essas discussões, pensar esse processo educativo, pensar estratégias, tá? Pensar em produções que nós estamos aqui comprometidos nesse curso para dialogar com todos e todas. Tá? Agradeço a atenção de vocês, iremos nos encontrar virtualmente aí na web, vamos interagir, vamos trocar, vamos avançar. Muito obrigado.